Tudo bem, meus irmãos? A paz do Senhor, irmão Edson aqui. Vamos continuar aqui o nosso estudo da carta aos Gálatas. Faz aproximadamente uma semana que eu não posto vídeo, por causa das nossas atividades seculares, mas vamos dar continuidade aqui no nosso estudo da carta aos Gálatas. Abra aí, a sua Bíblia no livro de Gálatas, ou melhor, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo de número 2, nós paramos no versículo de número 15, que nós concluímos no vídeo anterior, e hoje nós estaremos tratando aqui do versículo de número 16. De antemão eu quero te dizer que o versículo de número 16 da carta aos Gálatas é um versículo chave. Isto é, se você compreender esse versículo 16, você vai entender o contexto, o pano de fundo da carta aos Gálatas. Portanto, talvez eu leve 2 vídeos para poder explicar esse versículo. Nós vamos analisar aqui esse versículo frase por frase. Então, esse versículo 16 sendo o versículo de número chave, há algo também que nós temos que ter em mente ao fazer leitura a esse versículo. Lembrando os irmãos que o apóstolo Paulo, nessa carta, ele está combatendo um grupo de irmãos que tinham um entendimento diferente do entendimento do apóstolo Paulo e dos demais apóstolos. Esse grupo de irmãos, que ainda não é bem claro se eram judeus, irmãos de Paulo, por descendência sanguínea, que não creu em Yeshua, ou se eram gentios convertidos na época ao judaísmo, que agora estava tentando fazer, digamos assim, prosélitos para o seu lado do entendimento. Então, se nós entendermos, ao chegar ao versículo 16, que Paulo, nessa carta, está combatendo esse grupo que estava ensinando aos crentes da Galácia a circuncidar, ensinando esse legalismo, que hoje nós vamos estar tratando sobre essa questão, você então vai entender essa carta aos Gálatas. Então vamos ler o versículo de número 16. Diz aí: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Bom, todas as vezes que um leitor ler esse texto aqui na nossa língua português, é claro, logo de uma leitura superficial, quando Paulo diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, vamos primeiro tratar essa questão da justificação. Justificado, o que é ser justificado? Justificado, na realidade, é alguém que é inocentado, alguém em que não é imputado nele culpa, então ele é justificado. Se nós entendermos que o apóstolo Paulo está aqui dizendo para aquele grupo essas expressões, entende-se então que aquele grupo tinha uma outra maneira que ele dizia que era esta a maneira que a pessoa era justificada. Por exemplo, nós citamos aqui que um dos ensinos desse pseudo grupo era levar o gentio a circuncidar. E essa circuncisão, sendo ela um mandamento de Deus, se os galeses não o fizessem, então eles não seriam justificados. Então, nesse caso aqui, Paulo está mostrando para eles, para os galeses, o que é de fato a verdadeira justificação. Não só para os galeses,
mas para aquele grupo, né, que se manifestava, Paulo tinha o evangelho, né, da forma que Deus o ensinou, de maneira que ele sabia muito bem o que era a justificação, isto é, o ser aceito por Deus. E a maneira correta de ser aceito por Deus, segundo a visão de Paulo e dos apóstolos, era crer no sacrifício expiatório do Senhor Jesus Cristo, e não na questão de ir e fazer uma circuncisão, porque senão não seria salvo. Então, Paulo diz aqui, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Agora, outra expressão que nós paramos, né, todas as vezes que lemos esse texto, é essa expressão pelas obras da lei. Então, para tanto, a gente precisa entrar um pouco aqui no original e entender o que é lei nesse texto, porque é fácil, né, nós com uma leitura, às vezes advindos de ministrações, né, de ensinos sobre a lei. E que lei é essa? Seria a lei de Moisés? É fácil na leitura nós entendermos que Paulo nesse texto está falando sobre as obras da lei de Moisés, né? As obras da lei de Deus, porque a lei não é de Moisés, foi Deus que deu a Moisés. É fácil numa leitura superficial nós entendermos aqui que Paulo ele é contra a prática da lei de Moisés. Por quê? A expressão obras da lei, o que é a expressão obras da lei, né, nesse texto e em muitos textos da Bíblia? Há momentos que a expressão obras da lei significa simplesmente a obediência aos mandamentos, né? A obediência aos mandamentos que Deus deixou na sua palavra. Por exemplo, quando eu amo o próximo, eu estou praticando uma obra da lei. Então, nesse texto, se eu entender que Paulo está falando, né, que a obediência às obras da lei é um problema, eu vou fazer então da lei de Deus, da lei que Deus deu a Moisés, também um problema. Quando na realidade, nesse texto, Paulo não está falando em si da lei de Deus, da obediência aos mandamentos, porque Paulo mesmo obedecia os mandamentos, obedecia a lei de Deus. Então nós vamos aqui a palavra grega, né, conhecida por muitos irmãos estudiosos, a palavra grega que eu anotei aqui, nomos, né, que é a palavra que vem do hebraico Torá, né, traduzida para o grego como nomos, lei, né? E esse nomos, em toda a Bíblia, é preciso nós fazermos uma análise quando essa palavra ela aparece. Porque muitas das vezes essa palavra nomos ou Torá, e traduzida para a nossa Bíblia como sendo lei, ela está em um contexto negativo. E nessa carta aos Gálatas, e em muitas falas de Paulo em outras cartas, ela está em um contexto negativo, inclusive nesse verso. Todavia, a tradução da nossa Bíblia, nomos, né, é simplesmente às vezes lei, né? Então é preciso estar bem atento para saber se naquela expressão Paulo está falando sobre a lei de Deus, que ele se refere em Romanos 7, 12, como sendo santa, justa e boa, ou se ele está falando nesses textos sobre a perversão da lei de Deus, conhecida por nós nos dias atuais como sendo o legalismo, né? O legalismo é uma perversão da lei justa de Deus. Então vamos lá. Essa palavra grega erganomou, né? Erganomou, que Paulo usa aqui, quer dizer aqui a expressão obras da lei, erganomou, obra da lei, tá? Ela não é aplicada à lei de Deus, ou à obediência à lei de Deus, mas justamente aquela forma de praticar que aquele grupo estava
falando nesse texto. Então, se Paulo está indo contra esse grupo, ele não está indo aqui contra a obra da lei. Vamos ver aqui no texto que Paulo, ele pratica as obras da lei, aquela que é a obediência aos mandamentos, de uma maneira que no coração de Paulo não há legalismo. Isto é, Paulo não confia, na prática das suas obras, na obediência aos mandamentos de Deus, considerando-se assim um justo diante de Deus. Ele, na realidade, confia no sacrifício expiatório, do Senhor Jesus Cristo, ao qual o justifica, fazendo dele uma pessoa justa, fazendo dele uma pessoa, aos olhos de Deus, justificada mediante o sacrifício de Cristo. Então, obras da lei, nesse texto onde Paulo se refere, ele não está falando da prática dos mandamentos de Deus e nem da obediência à lei de Deus. Existe, para estender essa questão, muitos irmãos já ouviram falar do manuscrito do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto é um material da comunidade judaica. Não falo que é toda a comunidade judaica, porque tinha um grupo que utilizava e eles se isolavam ali no deserto. Nesse manuscrito do Mar Morto, existe ali uma expressão hebraica chamada Maaseh Torah. A Maaseh Torah significa importantes obras da lei. Se você qualquer dia tem acesso a esse material e conseguir ler essas palavras, vocês vão ver que as obras da lei, o Maaseh Torah, que Paulo está falando na carta aos Gálatas, é justamente o pensamento que tinha aquela comunidade de Qumran, aonde ali, nesse registro que chegou até as nossas mãos, existe aí vários livros, eles falam lá desse Maaseh Torah, importantes obras da lei. E os irmãos vão perceber ali que essas importantes obras da lei, na forma legalística de interpretar o texto da lei, que é chamado de legalismo, ou o que Paulo se refere aqui como sendo obras da lei, que esse determinado grupo tinha essa mesma forma de pensar, e essa forma que eles tinham de pensar, deturpando a lei verdadeira, a palavra de Deus, deturpando a sua interpretação. Essa maneira de pensar era errônea, porque a maneira correta de pensar e de interpretar as Escrituras Sagradas era justamente aquela que os apóstolos interpretavam, mas esse grupo entendia de forma diferente. Então, se os irmãos tiverem acesso a esse material, os manuscritos do Mar Morto, os irmãos vão ver as importantes obras da lei ali, e é justamente essas obras da lei que Paulo está falando aqui em Gálatas, que é transformada em legalismo. Bom, eu vou dar continuidade no próximo vídeo a esse verso, tratando ainda palavra por palavra. Hoje nós tratamos simplesmente só sobre essa palavra, obras da lei, Todas as vezes que na carta aos Gálatas houver essa expressão, e existe também uma outra que eu vou tratar nos vídeos mais à frente, obras da lei, é preciso observar o que Paulo está combatendo. Então os irmãos vão entender que Paulo não está sendo contra a obediência à lei, a obediência aos mandamentos, mas pelo contrário, Paulo está indo contra uma deturpação do entendimento errado da Torá, da lei, conhecido como lei de Moisés, que na realidade é a lei de Deus. No próximo vídeo, nós vamos observar Paulo em algumas expressões aqui na carta aos Gálatas, que ele mesmo praticava, e nós vamos ler também expressões dentro das Escrituras, mostrando que a obra da lei, da maneira correta, ela não é aquilo que Paulo está combatendo aqui. Tá bom, meus irmãos? Até o próximo vídeo.
Um abraço.